Olá, pessoal. Duas perguntas que eu tenho ouvido muito ultimamente. Com o que Reiki pode colaborar contra o coronavírus? E Reiki cura? Eu sou Giovanni Moreira Jorge, alguns me conhecem por G. Moreira Jorge. Sou terapeuta holística, sou mestre em Reiki e vamos conversar um pouquinho a esse respeito agora. Antes da gente partir para a definição se Reiki cura ou não, a gente precisa primeiro entender, aos olhos da terapia holística, como surgem as doenças. Além desse corpo material que nós temos aqui, que nós vimos, que nós sentimos, que nós usamos, nós temos corpos energéticos à nossa volta, que para a grande maioria é invisível, mas eles existem e eles são os responsáveis por nossa energia vital. Como nós temos as veias, as artérias, por onde transita o nosso sangue, leva a nossa vida biológica, nós temos os meridianos, que são os canais de energia, por onde a energia vital corre por esses corpos. Alguns chamam essa energia vital de prana, outros de chi, outros de ki, outros de energia vital. Eu vou falar energia vital para ficar mais fácil de entender, é a nossa energia de vida. Além dos meridianos, nós temos também os chakras, que são os centros de energia, são os pontos onde essa energia vital fica acumulada, fica armazenada para ser distribuída através dos meridianos para os corpos energéticos e para o corpo físico. Quando nós temos um bloqueio em uma veia, em uma artéria, o que acontece? Uma área do nosso corpo físico deixa de receber sangue. Então ocorre uma necrose de uma parte do corpo. A mesma coisa acontece com o meridiano. Quando há um bloqueio no meridiano, em algum meridiano, em alguma parte do meridiano, deixa de fluir energia de vida em uma determinada região. E acontece então o que nós chamamos de bloqueio energético. Ao mesmo tempo, uma outra região do corpo áurico, ou corpo energético, começa a receber energia demais, que é aquela energia que deveria passar por aquela parte obstruída, que não consegue, ela procura um outro caminho. E ela sobrecarrega a outra parte. Temos, então, outro desequilíbrio energético. Como o coração, quando ele trabalha demais, ele bombeia demais, ele entra em colapso. Quando ele trabalha de menos, ele bombeia de menos, ele entra em colapso. Os chakras, que são lugar de onde a energia sai para os meridianos. Quando trabalha demais, entra em desequilíbrio. Quando trabalha de menos, entra em desequilíbrio. Esses desequilíbrios energéticos, quando não cuidados, quando não tratados em tempo, eles se materializam e se transformam em doenças. Doenças físicas, doenças emocionais. Que doenças? Vai depender da doença que a pessoa está predisposta a ter. Vai depender do ambiente dela. Por exemplo, agora estamos no meio de uma pandemia de uma doença respiratória. É normal não, mas é comum manifestar a doença respiratória no caso de um bloqueio energético na região do pulmão. Pode acontecer? Pode. Pode também não acontecer. Depende
do que a pessoa está predisposta a ter, seja geneticamente, seja pela imunidade, mas é um tipo de doença que pode ter, no caso de um bloqueio na região do pulmão, por exemplo. O Reiki vai curar a doença? Já adianto que não. A doença, qualquer tipo de doença, quem cura é a medicina tradicional. São os médicos com apoio dos enfermeiros que estudaram para isso. Onde que Reiki entra então nessa história? Reiki cura, como outras técnicas energéticas, os desequilíbrios energéticos que causam uma doença. Quando nós curamos desses desequilíbrios energéticos antes de se materializarem, a doença nem aparece. Já tem a energia da doença vibrando em um determinado ponto do corpo, mas ela não se desenvolve, ela não se manifesta. Quando esse desequilíbrio não é cuidado, ele se enraiza, ele se materializa e ele então vira doença. Depois que virou doença, ao nós tratarmos o desequilíbrio energético, nós cortamos a fonte de alimento da doença. Aquela irradiação de energia que está alimentando, que está aumentando, fazendo crescer aquela doença, é cortado, é eliminado. Então, daí, nós temos aceleramento ou aceleração da cura da doença. Nós temos um aumento na frequência energética, no padrão energético da pessoa. Tirou o desequilíbrio, zerou todo o desequilíbrio, voltou para o estado energético de saúde perfeita. Nós temos o aumento da frequência energética. Aumentou a frequência energética, melhora a qualidade de vida, melhora a sensação de bem-estar, melhora como a pessoa vai reagir, como vai passar por aquela doença, como vai responder àquela doença, melhora o quadro geral de imunidade, para que ela responda bem à doença, melhora o estado emocional, diminui os sintomas. Há casos de pessoas que têm doença e nem manifestam sintomas ou têm sintomas muito leves diante de outras que têm sintomas muito graves. E também diminui possíveis efeitos colaterais de um tratamento médico. Isso não é específico de coronavírus. Isso é específico de qualquer doença. Isso é geral para qualquer doença. Um exemplo, eu tenho bronquite. Mas eu tenho uma bronquite muito leve. Bronquite asmática. É aquela que dá crise de asma. A minha é muito leve. Eu não faço uso de medicação contínua. Eu não faço uso de bombinha. Uma vez ao ano, há alguns anos, passo bem tranquilo. Eu tenho crise, vou no hospital, vou no ambulatório, sou medicada, volto para casa, termino o tratamento em casa, melhoro a vida que segue, a vida normal. Ou seja, eu tenho uma doença, que é crônica, que é a bronquite, mas ela não se manifesta em mim. Quando ela se manifesta, já me acende o alarme, eu falo, opa, peraí, tem alguma coisa errada. É sinal que eu estou em desequilíbrio em algum lugar, eu tenho que dar uma olhada no que está acontecendo. Então é assim, se eu cuido do desequilíbrio, eu cuido para que a doença não venha, ou ela venha de uma maneira mais leve, ou ela
cura mais rápido ou eu melhoro a maneira como eu reajo a ela. Este é o papel do Reiki. Reiki não substitui a medicina tradicional. Reiki não substitui as recomendações médicas. Por favor, não vão em promessas de que eu vou curar você, eu sou a solução para os seus problemas, eu tenho a receita mágica. Não é por aí. Se fosse assim, ninguém ficava doente no mundo. Olha que maravilha, né? Ninguém ficava doente no mundo. Eu fico doente? Fico. Eu posso contrair o coronavírus? Posso, eu sou humana. Qualquer humano pode contrair. Mas qual que é a diferença que eu estou fazendo em minha vida para evitar que isso aconteça? Ou se isso acontecer, que venha de uma forma mais branda, que eu não tenha um prejuízo muito grande à minha saúde. Aumentando a frequência energética com autoaplicação de Reiki e outras técnicas energéticas complementares, cuidando da minha imunidade, cuidando do meu emocional, cuidando da minha saúde em geral, mantendo o isolamento e lavando sempre as mãos, unindo a medicina tradicional e a terapia holística, unindo os conhecimentos dos especialistas em doença com o conhecimento dos especialistas em energia, a gente consegue, a gente supera, a gente vence esse mal que está no mundo. Desejo a todos muito equilíbrio energético, desejo a todos muita saúde, paz. Namastê.